Ouçam. Ela é CEO e fundadora da BioLinker Startup de biologia sintética, que domina tecnologias de engenharia genética para a produção de proteínas recombinantes de forma acelerada e com o menor risco de falha. Seja muito bem-vinda, doutora Mona. Perfeito, tá bom. Boa noite, pessoal. Muito obrigada, Campus Party, pelo convite. É sempre bom estar por aqui, poder falar da BioLinker, poder falar um pouco sobre engenharia genética, o que a gente faz, né, sendo pioneiro aqui na América Latina, né, e forçadamente, dizer assim, evoluindo essa linha de biologia sintética, que não é muito comum, né, que as pessoas não conhecem bem. E hoje, estando no Campus Party, eu penso assim, sempre como abstrair essas ideias de biologia e trazer para algo mais palpável para o público que está aqui, que entende muito de programação, né? E a gente hoje trabalha na BioLinker com programação genética, né? A gente manipula organismos para produzir coisas do nosso interesse. Bom, e pensando nisso, uma célula é uma máquina de produção de uma série de biomoléculas. E é assim que todos os nossos pesquisadores dentro da BioLinker olham para isso. Esse aqui é o nosso grande hardware, né? E dentro pensando na analogia, como software, a gente vai ter no nosso código-fonte o DNA. E existem milhões de formas da gente poder manipular o DNA, ou seja, editar, programar, reprogramar, recombinar. E aí tem uma série de nomes técnicos que se usa na área, né, mas o objetivo fim é fazer esse maquinário celular, esse organismo, né, responder de forma que a gente consiga controlar e ele consiga ter um produto ou entregar algo no final e que a gente consiga ter valor nesse produto final. E aí, quando a gente lá na BioLinker foca na produção de manipular organismos para produzir proteínas. E aí muita gente chega para mim e fala assim, mas vocês estão produzindo whey? Vocês estão produzindo proteína para alimentar? Não, não é esse tipo de proteína ainda, né? Porque realmente a tecnologia ainda é cara. A gente foca em proteínas funcionais. Então, a gente tem muitas proteínas no nosso corpo. No cabelo, nos olhos. Assim, proteínas são fundamentais para uma série de reações no nosso corpo. Né? E as proteínas principais que hoje a BioLinker foca em produzir são proteínas de vírus, por exemplo, né, que têm um valor agregado, que são chamadas de antígenos, fatores de crescimento, que são hormônios, e têm um valor como fármaco. A gente tem também enzimas que têm um papel fundamental, inclusive dentro da célula e fora, em alguns tipos de reações. Então, a gente também produz esses tipos de proteínas. E aí vai. Tem uma série de famílias de proteínas e até mini anticorpos, que também são proteínas, né, e que a gente consegue produzir usando o maquinário celular, hoje, de organismos fermentativos. Bom, aí falando um pouco sobre hoje, né, de dar o bug nesse código. Hoje, os tópicos que eu trouxe para a gente conversar vai ser um pouco como é que a gente consegue fazer bactérias ou leveduras, né, produzir coisas de seres humanos, né? Por quê? Porque o nosso código-fonte, ou seja, o nosso código genético tem uma redundância, né, e entre espécies, né, a gente tem códigos e códons, que a gente chama de códons, que são similares entre as espécies. Então, com isso, eu consigo, uma vez que eu entendo como esses códigos funcionam, criar, sintetizar eles e consigo botar bactérias para produzir coisas que seriam de um organismo humano. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso, de uma forma um pouquinho mais técnica, e um pouco dos métodos de edição que hoje são os métodos principais que a BioLinker trabalha e alguns mais curiosos, né, que eu acho que é o ponto. E com esses métodos a gente programa as células e no final eu termino falando um pouco da BioLinker para vocês entenderem como a gente aplica isso, o que a gente vem transformando, que eu acho que é interessante, né? Senão fica muito uma aula da universidade, né? E eu acho que esse não é o foco, acho que é para a gente abstrair um pouquinho mais aqui. Bom, então, o que a gente tem de redundante no código genético?
Bom, o DNA é uma molécula fantástica, né, que foi descoberta. Tem uma história muito, muito legal sobre a descoberta do DNA, sobre como foi a corrida entre os cientistas e a complementariedade de cada um, trazendo conhecimento para tentar entender quem dentro da célula era o trigger, né? Aquela molécula que ia dizer onde e como ser feito tudo dentro da célula. Bom, aí quem descobriu que existia uma molécula, assim, não foi nem o Watson e Crick. O Watson e Crick, eles descobriram que era essa molécula e o formato que ela estava, mas foi um outro pesquisador que extraiu e sabia que estava dentro do núcleo da célula essa informação. E aí, depois, dentro do núcleo da célula, existiam vários outros tipos de moléculas, né? Tinham proteínas também, tinham RNA. E até eles entenderem que era o DNA e como o DNA se formava, levou-se alguns anos. E aí eu gosto muito desse slide, assim, que tem dois pesquisadores que é a base da tecnologia que a gente hoje usa na BioLink, que é o Nirenberg, que foi o pesquisador principal. Ele extraiu a célula, fez o que a gente chama de um extrato enzimático. E uma vez todo mundo sabendo que o RNA tinha essas informações, eles sintetizaram esse RNA e conseguiram fazer uma reação in vitro da transcrição do DNA em RNA e tradução em proteína. Então, isso aqui é o dogma central. Eu acho que não está funcionando. Opa! Esse é o dogma central, né? Uma vez que entende que o código-fonte é o DNA, a gente transcreve ele num mensageiro genético, que é o RNA mensageiro, e depois isso vai ser traduzido em proteína. Bom, ele ganhou o prêmio Nobel com essa reação in vitro. Foi super revolucionário na época, foi em 1963 que eles fizeram essa técnica. E, com isso, eles conseguiram entender como era feita essa leitura, que é uma leitura de códon, que é em 3 bases, né? E essas 3 bases iam dizer quem é o aminoácido seguinte, e assim você poder produzir proteínas. Bom, o que eu quero dizer com isso? Eles fizeram isso em bactérias, depois começou a revolução de sequenciamento genético e entender como é que... Aqui é um pouco sobre a metodologia que eles fizeram, feito em bactéria, abriram a bactéria, tiraram as enzimas e conseguiram, assim, entender como é que era. Eles colocaram um RNA sintético, então eles controlavam qual era cada base e, com isso, eles conseguiram entender, essa base aqui, AGG, forma o aminoácido tirosina. Essa AUG forma... Eles conseguiram, assim, criar uma tabela de decodificação do genoma. Isso é mágico no sentido de que revolucionou. Agora a gente sabe quem é que escreve cada coisa e, com isso, surgiu a biotecnologia também. Tipo, a gente poderia agora manipular. Uma vez que a gente sabe como escrever, como é que o DNA é lido, como ele é escrito, eu também posso criar o meu próprio DNA, eu posso inserir esse DNA. Então, toda uma revolução científica surgiu depois desse experimento, né? Que é o que a gente chama de dogma central, ou dogma genético. Depois desse episódio, aconteceram outras análises, assim, de entender também que a gente tinha modificações da proteína, que existiam o que a gente chama de splice, e outros métodos, né, de edições, né, que vão derivar depois desse processo do dogma central. Então, DNA vira RNA mensageiro e proteína, foi a primeira coisa a ser descoberta, mas depois a gente viu que a gente poderia editar esse RNA, que acontecia isso nas células, que a gente chama de splice, no processo de edição do RNA, e tinham outras proteínas envolvidas, e a gente ainda está entendendo uma série de outras coisas que acontecem dentro das nossas células. E isso vai variar de organismo para organismo, mas o código é bastante redundante. Eles ainda são bastante parecidos entre as espécies, sendo que alguns códons são especiais. Bom, não está passando, passou. Bom, então, como eu comentei, entendendo como o genoma funciona, entendendo como era essa codificação, a gente agora consegue sintetizar no laboratório o DNA. A gente consegue fazer a síntese de um gene a partir do momento que eu sequencio esse organismo, que eu sei quais são as sequências genéticas, quais são
conhecendo quais são as regiões iniciais, que são códon starts, né, os códons de iniciação, eu consigo entender que aquilo ali é uma proteína, eu consigo mapear o genoma e eu consigo sintetizar isso em laboratório e botar outros organismos para produzir exatamente a mesma proteína. Isso aqui é uma foto, né, de uma alga marinha, a jellyfish. Essa jellyfish produz proteínas fluorescentes. Então, eu não preciso ter a jellyfish para poder obter essas proteínas fluorescentes. Eu preciso só saber qual é a sequência genética dessa proteína, sintetizo o DNA, coloco dentro de bactérias e faço essa bactéria produzir essa proteína que brilha para mim. Isso também foi um Nobel Prize, né? Um pesquisador japonês que descobriu essas proteínas fluorescentes, sequenciou e criou, que é uma família de proteínas, né, fluorescentes, e criou um grupo de produtos, né, que são marcadores genéticos, inclusive, que se usa para uma série de... Você consegue agora ver, né, porque é uma proteína visível ao olho nu, que a maior parte das nossas proteínas a gente não consegue ver. A gente trabalha na fé, na bancada. Só que com essa proteína, ou proteínas que brilham, ou proteínas que emitem luz, né, após sua reação, como nesse caso aqui é um cogumelo luminescente, né, a gente tem bastante cogumelos no Brasil também, e hoje a Biolink está trabalhando com o cogumelo mais brilhante do mundo, que fica no Piauí, com a sequência genética desse cogumelo, e a gente produz ele dentro do laboratório, né, fazendo esse processo de tecnologia do DNA recombinante. Sabendo a sequência, a gente consegue sintetizar o gene, colocar dentro de bactérias, programar elas para ela produzir para a gente. Bom, então, esse é um modelo de induzir programação que eu falei. A gente faz isso naturalmente também, né, toda vez que tem uma reprodução sexual, a gente faz recombinação gênica, que seria também uma forma de reprogramar ou programar ou criar sequências novas dentro do nosso organismo, de uma forma bem generalista aqui eu queria falar. E é nesse momento que, em especial, a tecnologia do DNA recombinante, que hoje a Biolinker manipula no laboratório, vem de pequenos DNAs que a gente chama de plasmídio, esses vetores. Esses plasmídios são encontrados na natureza, eles têm sequências promotoras que ajudam a você induzir o organismo que recebe ele a produzir mais da sua proteína em questão. Então, eu consigo controlar também o quanto que eu quero que aquela proteína seja produzida ou induzir uma maior produção final. Tá? Existe uma classe desses pequenos DNAs, né, esses plasmídios, e isso é um foco de estudo e de patente, porque a gente ainda não entende completamente. A gente ainda tenta estudar sequências promotoras mais potentes, sequências mais curtas. O que eu consigo fazer aqui para otimizar, para eu conseguir produzir mais sem matar a minha célula? Porque eu tenho que manter um equilíbrio químico que ela consiga produzir para mim sem morrer. Tá? Bom, aí sobre algumas coisas interessantes, né, sobre essa questão do bug. É muito difícil fazer isso. Assim, a gente fala aqui, é muito fácil falando, né? E a gente trabalhando com essa proteína do cogumelo que eu falei para vocês, a gente sintetizou, foram 8 genes, né? De várias, que a gente chama, o nome dessa enzima é luciferase. Então, foram 8 genes de luciferases de diferentes organismos. Tinha crustáceo, cogumelo, o próprio vagalume, e fomos para o laboratório fazer todo o processo de clonagem, de inserir o DNA, e os resultados foram surpreendentes, porque em vez dela emitir luz, a proteína florescia, como vocês estão vendo aqui. O correto era para produzir ela, para que ela emitisse luz, quando a gente colocasse um substrato. No entanto, por alguma ação de recombinação que a própria bactéria fez, ou da própria clonagem que a gente executou, aconteceu que a proteína floresceu. E era quando a gente purificava ela, essas são imagens do laboratório, ela saía com essa cor esverdeada e ela emitia fluorescência. Então, isso é muito comum de acontecer, assim, a gente ainda está estudando, sequenciando
para entender se tem homologia entre as famílias, né? Se essa proteína é parecida com ou se ela tem um centro que pode gerar fluorescência. Mas o que acontece é que quando você coloca um gene dentro de uma célula, é como se fosse uma caixa fechada, uma caixa preta. Você mais ou menos sabe, ou você tem um desenho genético que você insere, mas você não consegue controlar o que está acontecendo ali dentro. E pode acontecer tudo muito bem, e pode acontecer nada também. E é um experimento que você só vai saber no final do resultado, né? E a taxa de falha de tentativas de estabelecer esses bioprocessos são de 70%, da média mundial. Acho que por isso que a gente não tem tantos produtos oriundos de biologia sintética, e apesar que a tecnologia já tem mais de 60 anos de descoberta. Para vocês verem como é difícil reproduzir os processos e automatizar os processos. Bom, e mais recente, que eu acho que todo mundo, né, eu cheguei a fazer a técnica do CRISPR-Cas no meu doc também, para fazer edição, e que eu falei, não, eu não posso ir para o palco do CRISPR sem falar um pouco sobre ele. A gente não está fazendo CRISPR-Cas9 na Biolinker, porque a gente usa tudo com um plasmídio, com a tecnologia de DNA recombinante. A gente não vê ainda a necessidade de fazer uma edição no genoma da bactéria para criar uma linhagem, né? Mas eu acho que é muito importante falar, visto que mesmo tecnologias como o DNA recombinante usando plasmídio são tecnologias que têm um passado muito maior e ainda assim a gente não entende muita coisa, tem muita falha. Imagina CRISPR-Cas, que tem menos de 10 anos, e a gente acabou de descobrir essas tesouras genéticas, né, que realmente é muito interessante. E ficou bastante famoso depois da decisão do chinês fazer a edição nas duas gêmeas, mas ainda a gente não consegue controlar os off-sites. Ou seja, você edita, depois tem que fazer um sequenciamento robusto, e ver todos os clones para ver qual deles, de fato, a inserção foi correta, para que você não tenha inserções paralelas. Porque pode acontecer de você focou em editar uma proteína, ele editou a sua proteína, mas editou mais 10 juntas. E você não consegue controlar ainda muito bem isso. Ainda tem um processo de controle fino dessas edições. Uma coisa que eu acho que é uma revolução e que vai crescer muito é a edição via RNA. Tudo com RNA agora tem uma promessa muito interessante. Por quê? Porque, primeiro, a vacina já mostrou que a gente deu esse salto, né, de aceitar o RNA. E por que o RNA é interessante? Porque ele é uma modificação temporária. Você tem um controle muito maior, porque você não está editando permanente o DNA. Você tem uma edição temporária. Vocês viram lá naqueles meus slides anteriores que ele é um mensageiro. E ele é degradado rapidamente. Então, você tem uma simulação da verdade. Vamos dizer assim, mas não é uma verdade absoluta. Você não vai apagar a Bíblia vai continuar lá, a página vai continuar lá, você só criou um bilhetinho e mandou, é verdade esse bilhete, depois esse bilhete vai ser destruído. Vamos pensar um pouco assim. Então, a parte de edição via RNA, o uso de RNA como medicamento, RNA como... até mesmo para efeitos, para criar efeitos, o RNA está vindo com muita força e tem muita chance de conseguir passar em processos regulatórios, porque você não precisa controlar tudo. Porque mesmo que ele crie algum efeito colateral, o efeito colateral vai ser temporário. Você vai poder controlar um pouco, você pensar assim, você vai, ok, eu estou usando o RNA para mudar a cor dos seus olhos, mas de repente cresceu o cabelo no seu pé. Tudo bem, só vai ser 2 dias, depois esse cabelo vai cair. Pensando um pouco, né? E muito interessante que os octopus usam muito, toda a mudança deles de cores é feita por edição no RNA, em onde ele encosta e tudo, toda uma cadeia de enzimas envolvidas nessa edição, né? Então, a gente pode também simular isso, usar muito essas proteínas, essa cadeia enzimática de octopus, para criar, talvez, plataformas de edição de RNA eficientes.
Bom, eu vou passar aqui rápido, que eu já vi o aviso ali de 10 minutos, vou falar da BioLink. Então, a BioLink vem justamente focada em melhorar essa taxa de transformação de DNA recombinante. A gente usa esses elementos da natureza, transforma, né, em bioprocessos, ou seja, a gente coloca bactérias para produzir eles. Hoje, né, a nossa taxa de sucesso está em 95%. A gente já fez mais de 100 proteínas usando essa metodologia, que é uma metodologia acelerada para produzir proteínas. O que a gente faz? A gente faz exatamente aquele método que eu falei para vocês que o Nirenberg fez. A gente faz o sistema in vitro de produção de proteína. A gente é o único na América Latina fazendo isso. E, com isso, eu consigo estudar sequências genéticas mais eficientes, eu consigo criar proteínas que não existem. E eu, nesse momento, eu abro o sistema. Eu deixo de ter uma caixa preta, porque eu estou com as enzimas da reação. Eu tenho um controle maior. Eu consigo colocar reagentes no meio da solução. Eu consigo medir a produção da minha proteína durante a reação. Eu consigo alterar o pH da reação. É tudo in vitro ali. Eu não tenho mais nada vivo que pode modificar as coisas. Eu tinha isso vivo antes, né, que a BioLink produz e cresce isso tudo dentro do laboratório antes. Bom, então hoje a gente já tem mais de 60 clientes. Já fizemos mais de 100 proteínas usando essa plataforma. Né? Nossa taxa de sucesso dessas 100 proteínas foi 95%. Então, a gente já fez mini anticorpo, a gente já fez enzimas, proteína do coco, proteína de uma lula do fundo do mar, proteínas de planta, proteína de humanas, proteína de vírus, principalmente o vírus. O vírus puxou a gente, né? A gente cresceu muito com o Covid-19, a gente produziu as proteínas do vírus, né? E foi o que fez a empresa alavancar e crescer bastante. E somos nós, né, somos 10 doutores hoje. A maior parte dos nossos colaboradores são doutores na área em bioquímica, nanotecnologia, farmácia. É 80% do time acadêmico que saímos né, com conhecimento do doutorado na área. E a gente nasceu na Universidade de São Paulo, mas saímos de lá exatamente em abril desse ano e montamos uma planta de produção no Parque Industrial de Cotia. Então, é a primeira planta de produção focada em produzir esses insumos farmacologicamente ativos aqui do Brasil. A gente está bastante orgulhoso em desenvolver isso. Então, aqui é o nome do nosso time. Estamos crescendo, contratando novos pesquisadores, contratando vendedores. Né? Fomos top 10 esse ano em biotech, né? E já ganhamos alguns prêmios internacionais. Um que eu gosto, que eu tenho bastante orgulho, que é esse Hello Tomorrow, onde a gente concorreu com 4.500 projetos em 119 países, e a gente era a única empresa da América Latina em 2019 representando a força que eu acredito que vai ser esse setor de biotecnologia no Brasil. Bom, a empresa, como é uma empresa de base científica, recebe bastante apoio da FINEP, FAPESP, as fundações aqui, mas a gente já acelerou com algumas grandes corporações, né? E, obviamente, tem apoio do SEBRAE, CNPq. Nossa, gente, é bastante gente na nossa história, né, nesse abraço. Um exemplo de uso da tecnologia do DNA recombinante, a gente fez a produção dos antígenos do Covid, como eu comentei a vocês, e com essa produção a gente auxiliou no desenvolvimento de um teste, ELISA. Esse teste foi usando as nossas proteínas produzidas com essas bactérias, e ele funcionou melhor do que testes como o da Bult, da Rocher, e foi validado pelo Hospital das Clínicas de São Paulo. Aqui é um exemplo de uso da tecnologia cell-free, essa reação in vitro que eu falei para vocês, e que pode ser, esses kits podem ser usados para educação também. Então, a gente está lançando uma versão para educação, onde as crianças vão produzir proteínas fluorescentes, e como é muito fácil fazer nesse kit, você só precisa ressuspender com DNA a nossa mistura, né? Põe para incubar a 37 graus, porque é uma reação enzimática, e depois vai visualizar com um transluminador as proteínas fluorescentes. Isso dá para fazer também em reação enzimática para sentir cheiros, criar hidrogel, colorimétrico, criar biosensores. Assim,
é uma gama de processos educativos que podem ser criados com essa tecnologia. Então, bom, eu estou acabando aqui. A gente fez o primeiro kit liofilizado do Brasil, da América Latina. Isso aqui são imagens do nosso kit, produzindo GFP, essa proteína verde fluorescente. Isso aqui é um pouco da nossa história ao longo do tempo, que a gente vem crescendo. A gente nasceu em 2019, mas está aí avançando nessa linha de produção de proteínas funcionais, né? Bom, e como eu comentei, montamos um site agora de e-commerce. Vou passar assim, a gente faz esses 3 serviços hoje. Eu acho que eu já encerrei, vou dar um salto aqui, deixa eu passar aqui. Bom, como eu comentei, a gente cresceu, está com uma planta produtiva, uma sala limpa no parque industrial. E deixo meus contatos e abro para perguntas. Temos tempo para uma pergunta muito rápida de 60 segundos. São biosensores e aplicação prática? Os biosensores? Sim. Então, essas proteínas podem ser usadas como biosensores. A gente fornece... Basicamente, assim, se você tem... vamos dizer assim, vamos pensar no vírus Covid, eu acho que é o exemplo melhor. A gente consegue fazer tanto proteínas que teriam afinidade para o próprio vírus. Então, você consegue medir a ligação, detectar o vírus na saliva. Você consegue detectar o vírus no sangue. Ou, no caso, a gente saiu em algumas publicações para detectar anticorpos. Ou seja, o paciente que tinha tido contato com o vírus gera os anticorpos e ele conseguia ter afinidade às nossas proteínas, que seriam proteínas iguais à do vírus, só que foi produzida por bactéria. Nosso tempo acabou. Muito obrigada, doutora Mona. Obrigada, gente.